E aí, né, finalmente a gente agora vai falar de um dos últimos processos que vai acontecer ao nosso filtrado, que vai ser modificado, né, como nós vimos anteriormente. Alguns solutos vão sofrer uma reabsorção de volta para a corrente sanguínea e a água presente ali naquele filtrado também vai seguir o mesmo processo por uma osmose. Só que, como também nós vimos, um processo de reabsorção vai ocorrer. Essa reabsorção, ela nada mais consiste na passagem de alguns solutos e também solvente para o lumen do vaso. Então, é um movimento que vai fazer o oposto do que a reabsorção faz. É justamente pegar aquilo que está nos meus capilares e enviar para o túbulo. E já que isso vai acontecer, esse processo nós dizemos que ele vai ocorrer, como o próprio livro coloca, de forma ativa, né? Então, com a reabsorção, o que eu fiz foi justamente tirar soluto e solvente daqui do lúmen dos meus túbulos e enviar para os capilares. Então, a concentração de soluto está muito maior aqui, porque soma a esses solutos e solvente que voltaram para cá por reabsorção, os solutos que já tem aqui no sangue e não são filtrados. Então, vocês percebem que a secreção é esse processo de enviar para o lúmen do túbulo solutos e solventes, mas de uma forma ativa, já que eu vou precisar movê-los contra os seus gradientes de concentração. Então, o que vai acontecer é justamente isso. Aqui nós temos o primeiro passo dessa secreção como um transporte ativo direto. Então, a bomba de sódio e potássio, o que ela vai fazer é justamente isso. Ela vai fazer o trabalho dela de manter os sódios fora do ambiente intracelular e assimilar os potássios, ok? E aí, o que vai acontecer, como nós todos já sabemos, é que esse sódio aqui na célula ele vai estar muito mais baixo. Só que o que vai fazer essa concentração de sódio aumentar aqui é justamente essa difusão. A concentração de sódio aqui no lúmen tubular está consideravelmente mais alta do que a porção citosólica de sódio. Daí, o sódio, por plena energia de difusão, vai ir até a membrana citosólica da célula através dessa proteína aqui, a NADC, que nada mais é, segundo as palavras do próprio livro, uma espécie de proteína de membrana. É ela um cotransportador de Na e de carboxilato. Essa proteína de membrana vai permitir o sódio se mover para o citoplasma da célula a favor do seu gradiente de concentração. E aí, o que vai acontecer é que um outro tipo de composto, que aqui está representado como alfa-Cg-, que é um composto que nós chamamos de dicarboxilato, ele vai aproveitar a energia de difusão do sódio a favor do seu gradiente eletroquímico e vai também entrar na porção citosólica da célula. E o que vai acontecer a partir de agora é um acúmulo de concentrações. Então o sódio ele entra na célula, mas ele é rapidamente enviado para o líquido intersticial pela bomba de sódio e potássio. E esse composto aqui, o alfa-Cg-, que é um dicarboxilato, é um cara que é mais ou menos resultado de reações metabólicas intermediárias do ácido cítrico, por exemplo, do citrato, do oxalacetato, enfim. Esse composto aqui, que entrou na porção citosólica junto com a energia eletroquímica do cálcio, ele vai começar a ficar aqui no citoplasma inicialmente, se concentrando, né? E aí, como eu falei para vocês que esse composto aqui é um dicarboxilato e ele é resultado de reações metabólicas, a célula, que também realiza metabolismo, acaba liberando ele também, o que contribui para o seu acúmulo aqui no citoplasma. Entendem? E aí o que vai acontecer? Esse dicarboxilato vai continuar se concentrando no interior celular, enquanto aquele sódio que foi bombeado para a porção intersticial pela bomba de sódio e potássio, ele vai ser usado de novo
para trazer mais dicarboxilato para o interior dessa célula. Então, esse sódio aqui vai ser usado para ser de novo reenviado para o citoplasma da célula por meio do seu gradiente, né? Aqui tem menos, já que a bomba de sódio e potássio mandou para fora, e aqui tem mais. Então, o sódio de novo entra na célula a favor de um gradiente eletroquímico e de forma idêntica ao que aconteceu desse lado, né? Porque a membrana epitelial dos túbulos, ela pode ter essa mesma proteína de membrana nos dois lados da membrana. O sódio, a favor do seu gradiente eletroquímico, entra e o dicarboxilato aproveita essa energia eletroquímica e entra na célula também, se juntando a esse montante aqui que já está crescendo e se acumulando. Agora, por que raios nós precisamos desse acúmulo desses íons dicarboxilatos aqui no citosol da célula? Isso porque eles são o combustível para mover uma proteína de membrana chamada de OAT. É essa proteína de membrana que vai realmente secretar, né, realizar esse processo de secreção, fazendo o quê? Pegando esse OA-, que são ânions orgânicos, e reenviando, aliás, enviando-os para a porção do lúmen tubular. Então eu vou jogar soluto aqui dentro do lúmen do vaso, entende? E o que vai mover essa proteína, esse transportador de ânions orgânicos, é justamente esses dicarboxilatos aqui. E aí, o que vai acontecer é que todos eles vão ser usados para fazer um transporte indireto e tipo um cotransporte. Enquanto um sai, o outro vai entrar. E aí, o que vai acontecer, obviamente, é que os dicarboxilatos que se acumularam vão ser enviados para a porção extracelular da célula, enquanto, em contrapartida, os ânions orgânicos vão vir para o citoplasma da célula. E uma vez no citoplasma, eles vão ser enviados para a porção lumial, do lúmen do túbulo. Esse ponto de interrogação está aqui de uma forma ocasional. Na verdade, o próprio livro menciona que esse transportador aqui, que consegue enviar esses ânions orgânicos para o lúmen do túbulo, ainda é desconhecido. Então, esses ânions, mesmo que a gente não saiba que transportador é esse, a gente sabe que ele existe porque esses ânions orgânicos conseguem passar pela barreira, pela membrana celular. Esses ânions orgânicos entram nesse lúmen por uma difusão facilitada, possibilitada por esse transportador de membrana aqui. Então, para resumir o processo, tudo vai começar com um transporte ativo direto. A bomba de sódio e potássio mantém a concentração de sódio intracelular muito baixa e mantém alta aqui fora da célula. Daí, esse cotransportador aqui, que é o NADC, ele vai usar esses sódios para bombear para dentro da célula, para enviar, melhor dizendo, concentrar dentro da célula esses dicarboxilatos aqui. E aí, depois, esses dicarboxilatos, num processo terciário, vão ser usados para enviar ânions orgânicos aqui para dentro da célula. Ou seja, esse dicarboxilato entra na célula usando uma energia que é do sódio, e depois o que vai acontecer é que esses ânions orgânicos vão entrar na célula utilizando uma energia armazenada de carboxilatos quando eles saíram da célula. Então é um processo muito... é tipo uma hierarquia, é tipo uma energia que vai se espalhando ao longo dessa cadeia. Por isso que aqui nesse item 3 é um transporte terciário. E aí, tendo dito isso, nós finalmente vamos para o último processo que vai acontecer nos rins como um resultado de toda essa complexidade de manobras e manejo, que é a excreção. A excreção nada mais é do que eliminar todos esses resíduos que estavam contidos no plasma e que são prejudiciais para o nosso metabolismo, tá? Então a excreção é essa junção, é essa união de tudo aquilo que é indesejado para o nosso organismo e que, se permanecesse, com certeza prejudicaria a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico
e da homeostase corporal. Então nós podemos dizer que a excreção é um produto de um líquido que lá no início foi filtrado. Aí desse líquido que foi filtrado, parte dele foi mandada de volta para os vasos, ou seja, reabsorção, e depois alguma parte lá dos vasos foi mandada para cá, para dentro desse líquido. Por isso, a excreção é um resultado de um líquido filtrado menos a reabsorção, porque algumas partes foram reabsorvidas, mais aquilo que foi recebido da secreção. E aí nós temos realmente a excreção. E a excreção é muito importante porque ela também pode nos ajudar a entender como que o rim está funcionando, se esse funcionamento é fisiológico ou não é fisiológico. E é graças à excreção que nós conseguimos, né, entender o conceito de depuração renal. A depuração renal é um processo que vai ajudar a gente a entender como que está a saúde renal, a taxa de filtração glomerular, a TFG. Por quê? A palavra depuração significa purificar algo. Então, quando a gente pega o sangue, quando o rim vai pegar o sangue e ele realiza lá os seus processos de filtração e tal, o que acontece é que o rim nada mais está fazendo do que depurando os líquidos corporais, depurando o plasma, né? E de que modo a gente vai conseguir saber que o rim está purificando o sangue? É simples, nós pegamos a concentração de alguma substância que está lá no nosso sangue, vemos quanto dessa substância tem para cada ml de plasma, e aí depois a gente pega a urina dessa pessoa e observa nessa urina quanto daquela substância X saiu naquele xixi. E aí a gente pode comparar quanto saiu por ml e quanto tinha por ml. E fazendo essas comparações a gente consegue perceber como que está a taxa de filtração glomerular. Essa é a depuração renal. Então, para avaliar a depuração renal, a gente precisa entender que a substância que nós, por exemplo, injetarmos nessa pessoa, ela vai passar por esses processos que a gente relatou até agora: a filtração, a reabsorção e a secreção. Como assim injetar na pessoa? Vamos lá. Vamos usar o exemplo da inulina, que é um carboidrato vegetal, o nosso corpo não produz. Se eu pegar a inulina e botar numa seringa e injetar na veia de uma pessoa, a inulina vai ficar no sangue. E o sangue, em algum momento, vai passar pelos rins. E aí agora nós vamos analisar aqui nessa imagem de que modo os rins vão se comportar com esse composto, com essa inulina. Então tá aqui, parte da arteríola aferente está chegando, trazendo o sangue, e aqui, quando a filtração ocorre, né, os rins conseguem filtrar cerca de 100 ml de líquido por minuto. Essa é a taxa de filtração glomerular, né, estabelecida aqui como um exemplo nessa imagem. E aí, a cada 1 minuto, 100 ml são filtrados. E aí, nesses 100 ml filtrados, existem 4 moléculas de inulina, né? Então, vamos dizer 4 mols de inulina. E aí, beleza. Aqui tem o líquido filtrado que vai percorrer todo o trajeto dele ao longo dos túbulos e em algum momento vai acontecer uma reabsorção. Quando essa reabsorção ocorre, 100 ml de líquido, vamos estabelecer assim, foi reabsorvido. Ou seja, eu tinha 100 ml de líquido filtrado aqui e 100 ml foram reabsorvidos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que com esses 100 ml que foram reabsorvidos, eu noto que 0% da inulina foi reabsorvida. O que significa dizer que o líquido voltou para os capilares, mas a inulina ficou aqui. Por isso, 0% da inulina foi reabsorvida. E aí, ela vai ser excretada. E aí, quando eu vejo lá, né, na urina, analiso a urina da pessoa e vejo que lá na urina dela eu tenho também 4 inulinas, da mesma forma que tinha 4 quando a filtração aconteceu, eu digo que, na verdade, essa excreção de inulinas
representa a taxa de filtração glomerular. O glomérulo filtrou 4 inulinas e aqui saiu 4 inulinas, tá bom? Mas isso não vai acontecer da mesma forma com outras moléculas. Eu usei o exemplo da inulina, um exemplo muito específico até, porque a inulina é um tipo de sacarídeo que não é produzido pelo nosso corpo. Então, como é desconhecido para o nosso corpo, ela entra e sai totalmente, por isso que ela foi totalmente excretada, tá bom? Então, o que que acontece? No final de todo esse processo, nós concluímos que a depuração de inulina é igual a 100 ml por minuto. Ou seja, para que eu pudesse, para eu purificar o plasma da inulina, foi 100 ml por minuto. Eu consigo purificar o plasma da inulina em 1 minuto 100 ml, beleza? E aí, olha só o que vai acontecer com a glicose, por exemplo. A glicose, como nós sabemos, ela pode ser filtrada, mas ela vai ser reabsorvida. Então, olha só, em 100 ml que o rim consegue filtrar, eu tenho 4 moléculas de glicose. E como a glicose é importante para o metabolismo celular, para produzir ATP, óbvio que ela não pode ser excretada, né? Ela precisa voltar para a corrente sanguínea. E é o que vai acontecer. Durante uma reabsorção, olha só, 100 ml de líquido foram reabsorvidos e 100% da glicose que estava aqui foi junto também. E lá na urina, quando a gente for analisar, não tem nenhuma glicose. Então, o sangue, o plasma, não ficou livre da glicose. A glicose voltou para ele. Então, a taxa de depuração, né, a taxa de purificação desse plasma foi zero, porque a glicose não saiu dele. Ela saiu, né, foi filtrada aqui, mas ela foi reabsorvida posteriormente, tá bom? Já a depuração da ureia vai seguir um comportamento um pouco diferente. A ureia é um exemplo de uma substância que ela não vai ser totalmente reabsorvida pelo nosso corpo, como foi a glicose, por exemplo. Então, em um líquido filtrado de 100 ml por minuto, eu tenho 4 mols de ureia. E aí, durante esse processo de reabsorção, 100 ml vão ser reabsorvidos e só 50% da ureia vai voltar para cá. Ou seja, o plasma só conseguiu se purificar de 50% de toda a ureia, porque os outros 50% voltaram para ele aqui na corrente sanguínea. Esses 50% voltaram. Os outros 50% foram eliminados, foram depurados, o plasma se livrou. Então, a taxa de depuração da ureia foi só 50 ml por minuto. O plasma só conseguiu se livrar, se purificar de 50 ml por minuto de ureia, beleza? E o que que isso sugere para a gente? Esse quadro sugere algo muito interessante. Por quê? Porque se só 50% da ureia foi secretada, é só fazer as contas. Se 4 ureias foram filtradas e foram excretadas somente 2, significa dizer que os números diminuíram. 4 foram filtradas, mas só 2 excretadas. Outras 2 não estão aqui. Para onde foram essas 2 ureias? Se elas não estão aqui na amostra da urina. Simples, elas foram reabsorvidas. E aí, analisando isso, o cara lá, o clínico, consegue avaliar como uma substância se comporta nos rins, como o rim faz um manejo dessa substância. Se o rim reabsorve mais ou secreta mais ela. E aqui dá para perceber como que o rim está trabalhando com essa substância e o que, que ele está fazendo com ela. A penicilina é um exemplo um pouco diferente. Na verdade, ela é o oposto do que acontece na ureia. Aqui eu tenho um líquido filtrado, cerca de 100 ml por minuto, e eu tenho 4 penicilinas nele. E aí esse filtrado corre nos túbulos, e o que acontece é que parte da penicilina que estava aqui nesses capilares vai ser acrescentada aqui também. Então eu aumento a quantidade de penicilinas. Olha só, 4 foram filtradas, mas lá na urina eu encontro 6 penicilinas, o número aumentou. Significa dizer que eu recebi, em algum momento houve uma secreção ao longo desse trajeto aqui. E realmente houve, porque tinha 4 e agora subiu para 6 penicilinas por minuto.
beleza? E aí, o que que vai acontecer? A taxa de depuração da penicilina é 150 ml por minuto, porque o sangue, o plasma, conseguiu se purificar da penicilina quando filtrou, quando sofreu filtração aqui, ou seja, seria 100 ml por minuto, mas ele também conseguiu se livrar mais da penicilina aqui durante a secreção. Então o plasma foi purificado da penicilina, se livrou dessa substância aqui, quando foi filtrado, e aqui também. Então houve muita reabsorção. Por isso, a depuração da penicilina é cerca de 150 ml por minuto. Ou seja, dá para perceber que analisar a depuração renal é muito importante para monitorar os rins e como que essas substâncias e diferentes substâncias agem nos rins, como eles fazem esse manejo, se reabsorvem mais, se secretam mais. E isso é importante para os fármacos, né? A gente vai analisar isso nos fármacos para estudar as doses dos fármacos, avaliar qual fármaco é mais reabsorvido. Por exemplo, se o fármaco é mais reabsorvido, ele fica mais tempo no sangue, logo mais tempo agindo. Já se o medicamento é mais secretado, o tempo de vida dele é menor. Então, essa depuração renal é muito importante porque ajuda a avaliar o manejo dos rins em relação a uma substância e também como que está a taxa de filtração glomerular.